oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos da Seite Anoye. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que permeia o dia a dia de muitas pessoas, que é levar uma vida de facilidades, ou qual o valor em uma outra medida da balança de se esforçar e ter o saborzinho da conquista no nosso dia a dia. E se você deseja acompanhar os nossos conteúdos, toda sexta-feira, neste canal, às 20 horas, nós temos um conteúdo novo. Então inscreva-se aqui, ative as notificações e nos acompanhe. E para falarmos, engrandecer essa nossa conversa, né, esse nosso programa, recebemos aqui 3 grandes preletores da Seite Anoye, preletor em grau master, Eurico Fleury. Seja bem-vindo, preletor. Muito obrigado, é uma grande alegria. Peço licença para adentrar os lares de cada um dos senhores, senhoras, jovens que estarão participando conosco deste diálogo, juntamente com esses amigos e amigas maravilhosas, viu? Muito obrigado pela oportunidade, penso que vai ser sensacional essa nossa conversa descontraída aqui neste programa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, preletor Eurico. E para brilhantar ainda mais esse nosso time para essa conversa, preletora em grau sênior, Débora Terumi Tamura Kubo. Bem-vinda, preletora. Olá, muito obrigada aos amigos que estão aqui, preletores, os orientadores, a Ellen que está mediando essa nossa conversa, muito obrigada. Obrigada a você que está em casa, nos assistindo. Nós desejamos, assim, do fundo do coração, que todo esse diálogo que nós teremos hoje, com base no ensinamento da Seite Anoye, seja uma luz na vida de você e na nossa também. Deus abençoe infinitamente a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora. E para fechar o nosso time para essa boa conversa, preletor em grau júnior, Fernando Zanivan Goulart. Bem-vindo, preletor. Olá, muito obrigado. Cumprimentar aí os meus amigos, preletores, né? Satisfação estar aqui com os senhores, preletora Débora, preletor Eurico, preletora Ellen, né? Nós nos encontramos mais nas academias, né? Mas diálogos, né? Conversar é muito bom e conversar sobre a verdade é melhor ainda, né? Então eu desejo assim que os participantes, os nossos ouvintes, aproveitem este momento dessa conversa e que possam compartilhar junto com nós esse estudo, essa conversa da verdade pregada pela Seite Anoye. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, preletor Fernando, obrigado aos amigos também, né? E vamos, sem delongas, né, iniciar aqui o nosso bate-papo. Então, nós vamos falar sobre um assunto que acreditamos que permeia a vida de muitas pessoas e que muitas vezes, se não estivermos atentos a como lidamos no nosso dia a dia com algumas questões, nós podemos cair facilmente no que chamamos de piloto automático, no mundo de intensas facilidades e o que isso pode nos levar. Ou seja, por que
eu faço assim mesmo? Esse vai ser o nosso assunto da nossa conversa. E nós sabemos que vivemos, né, hoje, um mundo de muitas facilidades, né? Um mundo onde temos acesso à informação na palma da nossa mão a qualquer momento. Um mundo onde antigamente não existiam máquinas, eletrodomésticos, inteligência artificial e tantas outras facilidades, né, que nós temos no dia de hoje. Porém, quando todos esses recursos não são utilizados com sabedoria, não são vistos com amor, nós podemos facilmente cair num dia a dia e num viver de extremo comodismo. E talvez perdemos a sensação e o prazer de se esforçar para fazer algo e o sabor da conquista de alguma coisa. E aí gostaria de abrir a roda aqui, né? Preletor Eurico, poderia trazer aqui para nós uma reflexão nesse sentido? O que esse mundo de facilidades pode nos levar, né? E o que perder esse sabor do esforço e da conquista também pode influenciar o nosso viver no dia a dia? Maravilha, uma excelente pergunta e tem realmente tudo a ver com o momento que nós todos estamos vivendo, né? Então temos hoje a tecnologia está aí à nossa disposição e pode nos auxiliar em todos os aspectos, né? Primeiramente, eu gostaria de deixar muito claro que a Seichonoye não é contra os avanços tecnológicos que buscam proporcionar uma melhor qualidade de vida, né? Fazer com que nós ganhamos tempo em muitos aspectos de nossa vida. Com relação a isso, a Seichonoye é totalmente favorável, né, a tudo isso. Porém, o ponto em questão é quando essa tecnologia, ou seja, a pessoa torna-se excessivamente dependente da tecnologia em detrimento da manifestação da sua capacidade infinita. Um dos pilares, ou o pilar principal dos ensinamentos da Seichonoye é que todos nós trazemos em nosso interior a vida de Deus. Ou seja, todos nós possuímos potencialidade infinita, capacidade infinita. E as atividades, diferentes do que muitas pessoas em seu dia a dia pensam como algo penoso, algo que está aí e traz sofrimento, na Seichonoye nós aprendemos que as adversidades são oportunidades essas que permitem que nós manifestemos essa capacidade infinita que já se aloja em nosso interior. E esse entendimento faz com que nós utilizemos as tecnologias. Hoje se fala muito, por exemplo, inteligência artificial, enfim, que nós utilizemos a tecnologia de uma forma geral, com amor, mas esse amor acompanhado de sabedoria. Pesquisemos, utilizando a nossa capacidade, buscando manifestá-la de forma cada vez mais intensa em todos os aspectos. Então, esse contraponto, né? Porque muitas vezes a pessoa se prende de tal modo, então ela teria que fazer uma pesquisa, teria que fazer um estudo, ou seja, se esforçar numa determinada direção, e aí ela acaba se limitando a dar um prompt, ou seja, a colocar uma determinada mensagem na IA, na inteligência artificial, e tem o resultado de tudo aquilo já mastigado, de modo que impeça a ela de ir buscar, e nesse processo de estudo, nesse processo de busca, ela acaba exteriorizando um potencial muito grande, ela acaba aprendendo mais, ou aprendendo, em se tratando dos ensinamentos da Seichonoye, aprendendo ainda mais a verdade. Então, esse Mendokusai, ou seja, né, o esforço, o empenho, a dedicação, então, é gostoso de vez em quando nós pedimos algo pelo delivery, mas é importante também que nós façamos alguns alimentos em nossos lares, não podemos somente uma determinada coisa, né, no caso. Então, é utilizar o amor acompanhado de sabedoria, não ser dependente da tecnologia, mas utilizá-la com sabedoria a nosso favor.
né? Seria inicialmente esse aspecto, e eu abro para os meus amigos aqui, a preletores Débora e preletor Fernando, né, que possam estar trazendo também outros aspectos dentro desse contexto. Fiquem bastante à vontade, amigos. Afinal de contas, estamos no diálogo, então fiquem à vontade. Engraçado, né, doutor Eurico, que um tempo atrás meus filhos chegaram para mim e falaram assim, que tinham visto um aspirador de pó, que é um robozinho, que eu queria de presente, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, a minha casa tem adulto e tem criança, tem escada, tem quintal. Eu falei, não vai dar certo esse negócio, vai cair, vai virar brinquedo de criança, vai quebrar, né? Mas o que você está falando tem muito a ver o que a gente aprende na Seitianoye. Tudo que a gente faz, se a gente faz com amor, carinho, gratidão, né? O resultado é melhor. E cuidar da nossa casa também é assim, né? A gente pode cuidar da nossa casa, deixar para os outros fazerem, deixar para uma máquina fazer, ou a gente mesmo pode cuidar dos detalhes da nossa casa, pegar uma vassoura, um pano, um rodo, né? Não que a gente queira voltar para trás, né? Igual o preletor Eurico falou. Então, por exemplo, ter uma máquina de lavar muito boa em casa, lavar roupas, é excelente, né? A gente não pensa em voltar atrás e lavar a roupa, por exemplo, lá na cachoeira, nas pedras, né? Então, se hoje existir essa facilidade, por que não utilizá-la? Desde que eu entendo que desde que esteja de acordo com a rotina e a necessidade daquela família, né? Então, por exemplo, a minha casa tem muitas pessoas, né? Somos em 7 pessoas morando na mesma casa, então tem muita roupa. Então, a máquina de lavar roupa realmente é bastante útil. Enquanto que o aspirador de pó robozinho talvez não seja útil. Então, sabe aquela máxima, aquela pergunta assim, quando a gente vai comprar alguma coisa? Você precisa disso ou você deseja? Né? Você quer ou você precisa? Então, acho que a gente deve fazer esse tipo de pergunta para nós mesmos quando a gente vai, por exemplo, adquirir um eletrodoméstico, que também hoje tem a ver com a inteligência artificial, né? Vocês sabem que as panelas de fazer arroz japonês, eu tenho uma aqui em casa, não é tão moderna, mas eu tenho aqui, as panelas de fazer arroz japonês, elas dão até bronca na gente se a gente apertar o botão errado. Então, é muito engraçado essa convivência com a tecnologia, inclusive nos eletrodomésticos, né? Mas eu queria, assim, falar que eu vi um filme outro dia, de um rapaz que era muito solitário. E ele morava no apartamento e a única coisa que fazia companhia para ele era esse robozinho aspirador de pó. O robozinho ficava o dia inteiro rodando na casa e chegou um momento que aquele personagem, ele achava que aquele robozinho era o melhor amigo dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, às vezes, a pessoa, ela dá valor demais para aquele eletrodoméstico. Eu vi uma vez uma menina, uma adolescente, em que ela estava num estado de depressão, que se fechava dentro do quarto o tempo todo, mas ela deixava lá a air fryer dela, para ela cozinhar para ela. E ela não queria que ninguém comesse o que ela estava comendo. Mas ficou uma situação assim, quando a pessoa está em depressão, né, às vezes ela deixa de tomar banho, ela renega essa questão da higiene, né, e aquela air fryer cheia de comida que não era lavada, né, que não era limpa, piorou ainda a situação daquela menina. Então, eu entendo isso, que os eletrodomésticos, que também hoje são muito presentes na nossa vida, têm que ser úteis, né? Mas também não podem substituir, né, a presença, o carinho de um ser humano, nem o nosso esforço, né, a nossa gratidão pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família. Muito obrigada, preletores. Nossa, iniciamos bem aqui, né? Essa nossa conversa falando do dia a dia. Porque o viver religioso, o viver da Seitianoye, é um viver do dia a dia, né? E já que nós tocamos nesse assunto, né, falando dessas facilidades, desses eletrodomésticos do dia a dia, nós temos no livro Pequenos Milagres, da professora Junko Taniguchi, ela que nos traz, junto com o nosso Supremo Presidente, né, professor Masanobu Taniguchi, um exemplo de um verdadeiro viver religioso.
né? Aonde plantam muitos dos alimentos que consomem, né? Fazem realmente práticas e ações no dia a dia que diminuem o consumo, né? De gases poluentes para a natureza. Enfim, eles têm uma postura de vida que na Seitonei nós chamamos de nova civilização, né? E neste livro Pequenos Milagres, da professora Junko, ela relata muito do viver dela, né? E ela fala neste livro que ela substitui, né? Quando ela vai ao supermercado, ela opta sempre pelo uso de sacolas de nylon, né? Que são reutilizáveis, ao invés de pegar as sacolas plásticas do supermercado. E aí os amigos que nos acompanham podem se perguntar, mas que diferença vai fazer eu economizar 3 ou 5 sacolinhas plásticas do supermercado, né? E aí vem algo para refletirmos. Será que a minha ação individual pode impactar no todo, né? E aí, nesse mesmo livro, ela cita o exemplo de uma amiga, em que a amiga procura consumir alimentos que têm um prazo de validade mais curto. Não um prazo de validade tão longo, justamente para não desperdiçar o consumo de alimentos. Ou seja, o que as nossas ações do dia a dia, né, podem refletir este viver e essa consciência de filho de Deus. Preletor Fernando, poderia trazer para nós engrandecer aqui a nossa conversa nesse sentido? Ah, que bom, preletora Ellen. O dia a dia, eu tenho um ditado que eu uso tanto para minha profissão quanto para a própria Seitinoye, que os mais antigos vão lembrar, né? Que canja de galinha e bom senso não faz mal para ninguém, né? Até hoje eu nunca vi alguém falar que canja de galinha e bom senso faz mal para ninguém. Essa questão do uso, né, de sacolas plásticas, né, ou outras coisas mais do nosso dia a dia, se a gente for pensar, aí há 40, 50 anos atrás, muitas pessoas usavam cavalos ainda para se locomover, né? Não havia poluição, mas também não tinha tanto dinamismo nas grandes cidades, para locomoção e tudo mais. Então, eu estava observando uma pesquisa essa semana de que o ser humano e a tecnologia e as facilidades, elas vão ser daqui para frente indissociáveis, ou seja, não dá mais para você separar o ser humano da tecnologia. Mas também há um outro estudo, olha só da importância de nós termos bem isso em mente, né? De 40 a 50 anos para cá, os estudos mostram que o QI, né, ou seja, aquela capacidade de discernimento do ser humano tem diminuído também. Justamente por ter muitas facilidades, nós começamos a deixar o nosso cérebro um pouco sem uso. E essas pequenas atitudes, como a preletora, a nossa Suprema Presidente da Pomba Branca, a preletora Junko Taniguchi, trouxe, né, que ela observou isso num grande seminário de uma adepta, né, de consumir alimentos que estão vencendo, estão consumindo aqueles mais próximos, para justamente deixar o desperdício. Esse é um bom senso que a gente vai ter que começar a reaprender agora daqui para frente. Não mais simplesmente ficar no digital, passar também a integrar o analógico junto com o nosso dia a dia, né? Se a gente for observar também, um passarinho não consegue apagar o incêndio, mas uma grande revoada de pássaros, cada um fazendo a sua parte, pode ser que ele consiga fazer algo a mais. Então, como a gente usava cavalos até um tempo atrás, e hoje utilizamos automóvel, daqui a pouco nós vamos ver que andar um pouco mais de bicicleta vai tornar o fluxo de trânsito melhor. Existem inúmeras coisas que nós podemos fazer, começando com um. Eu nunca vi um grande empreendimento começar com vários. Sempre começa com um, passa para 2, 3 e assim sucessivamente, não é? Verdade, preletor, verdade. E nós aqui nessa boa conversa, né, falando dessas facilidades, do mundo como era antigamente, e tudo isso reflete de alguma forma o comportamento do ser humano, né? E nós aprendemos na Seitonei que nós somos filhos de Deus, né? E que nós devemos colocar em ação esse filho de Deus nas nossas práticas do dia a dia, né? E aí gostaria aqui, né, de colocar a seguinte questão para os amigos, né? Como saber se o nosso viver, o nosso comportamento está realmente refletindo a nossa natureza divina? E será que
expressar o Filho de Deus no nosso dia a dia através das nossas ações é algo necessariamente trabalhoso? Ou será que eu posso usufruir, né, como os amigos já colocaram aqui, de facilidades que o dia a dia nos traz hoje também, né? Preletora Débora, poderia ilustrar para nós sobre essa questão do comportamento? Olha só, Ellen, comportamento. A gente estava falando de eletrodoméstico, porque eu lembrei que uma vez eu estava assim, meu Deus, né? Eu preciso ajudar a minha sogra já com idade, né? Então eu fui na casa dela ajudá-la, né? E aí ela estava reclamando muito, estava com muita dor, estava muito cansada, enfim, tinha toda uma situação que ela estava vivendo, né? Que eu respeito, então, logicamente, não cheguei lá para criticar. E aí eu fui ajudá-la, fui ajudar a fazer a faxina da casa, né? E aí, então, eu comecei a mandar boas vibrações, é isso que a gente aprende na Seitonoye, né? Que o meu pensamento, minhas palavras, todo o meu sentimento, assim, dentro das minhas ações, tudo é luz, né? Tudo pode se tornar luz. Então eu comecei, peguei um balde com água e comecei a pensar, né? Essa água é vida de Deus, né? Aí cada vez que eu passava um pano no chão, um pano na parede, limpava os vidros, limpava o banheiro, eu pensava assim, né? Aqui só entra luz, só entra alegria, só entra saúde, só entra prosperidade. Aqui só entra bênçãos. Essa casa é a casa de Filho de Deus, é uma casa maravilhosa, só tem harmonia, né? E aí, durante o dia todo, eu fui dessa maneira ajudando a minha sogra. E aí é interessante, porque aí no final do dia, a minha sogra me chamou para fazer uma oração, né? Então, nós fomos no oratório fazer oração. Aí, quando terminou a oração, ela falou assim: Nossa, eu fiquei tão feliz, né? Porque parece que quando você me ajuda, a casa fica diferente, a casa fica mais alegre, mais feliz. Então, mesmo ela não tendo ouvido eu falar nada, né? Ela sentiu essa vibração. E eu entendo isso, que todo lugar onde a gente está, seja na residência, seja no ambiente de trabalho, é reflexo da nossa vibração, né? Nossos pensamentos, palavras, sentimentos. Às vezes, tem pessoas que se deixam levar pelo mau humor, né? Pela irritação, pela insatisfação, e ficam vibrando isso o tempo todo para o universo, né? Então, só o fato da gente perceber que se eu começar a sorrir mais, né, começar a usar palavras mais positivas, ter um coração mais grato, já vai fazer a diferença ao meu redor. E essa diferença não é só no ambiente físico, mas também nas pessoas que vão chegar, por exemplo, no meu comércio para adquirir algum produto, né? Na vida daquelas pessoas que fazem parte da minha vida, meus vizinhos, meus filhos, meus netos, meu marido. Então, entendo que isso que a gente aprende no Seitonoye, que tudo começa da gente. Se somos filhos de Deus, é importante a gente se esforçar no sentido de expressar Deus em todos os momentos, nas nossas palavras, pensamentos e atitudes. Essa questão do comportamento é bem interessante, né, Débora, que você colocou muito bem, essa vibração, né, que você fazia, a gente estava ajudando, né, a sua sogra e vibrando de forma positiva e ela, sem ter ouvido nada, ela captou essa vibração, essa atmosfera, e isso é maravilhoso. Uma coisa que eu queria trazer dentro desse aspecto do comportamento é que quando nós vamos mudar, né, algum comportamento, fazemos uma autoanálise, percebemos algum aspecto que podemos mudar ou precisamos mudar, que não está em acordo com a natureza divina de Filho de Deus que habita o nosso interior e, ao mesmo tempo, permeia todo o universo. Uma vez que nós e toda a humanidade somos uma só vida, porque essa vida de Deus não é um privilégio nosso, que estamos na Seitonoye, sermos filhos de Deus, todos são, então somos uma só vida perante Deus. E ao percebermos que precisamos mudar algo em nossa postura, no primeiro momento, essa mudança vai gerar um certo desconforto, até nós criarmos um novo hábito, né? Nós vamos precisar nos disciplinar, vamos precisar estar atentos, e Cristo nos ensinou que orar e vigiar. E esse vigiar é estar atento à nossa postura para que hoje sejamos melhores que ontem, amanhã melhores
que hoje. Então, é uma busca constante em aprofundar, sim, a conscientização da nossa essência verdadeira de filhos de Deus e buscar manifestar em nossa vivência, em nosso cotidiano, esta vida de Deus. E ao fazermos isso, porque Deus é bem absoluto, Deus, ao criar todas as coisas, afirmou que tudo está bom. Então, essa perfeição oriunda de Deus já existe aqui e agora. E quando nós buscamos exteriorizar em nosso cotidiano essa vida de Deus, corresponde à semeadura. Então, nós passamos a semear coisas maravilhosas em nosso cotidiano, a partir de pequenos atos, como a preletora Débora acabou de falar. A partir do nosso lar. E quando agimos dessa maneira, buscando sermos melhor, buscando exteriorizarmos a vida de Deus a partir do nosso lar, criamos esse maravilhoso hábito. E com esse hábito efetivo, nós vamos ser, fora do nosso lar, exatamente aquilo que somos em nosso lar. Então, o mestre ele traduz isso como, falando nesta frase, o hábito é a segunda vocação, aquilo que nós estamos habituados a fazer, nós iremos fazer em qualquer lugar que estejamos. Então, só queria contribuir dessa forma. Achei maravilhosa a colocação da preletora Débora. E também, em relação a mais uma coisinha que estava lembrando, em relação às questões que o preletor Fernando colocou, aqui em São Paulo existem alguns estabelecimentos, eu acredito que em outras cidades já devam estar também, né, presentes, estabelecimentos desse tipo, que trabalham, são praticamente supermercados, mas de menor porte, mas eles trabalham com produtos bem próximos ao vencimento, né, que está bem ligada a essa questão da sustentabilidade. Então, fornece produtos de qualidade, com preços mais baixos, porque está muito próximo do seu vencimento, da sua validade. E já existem alguns aplicativos também, onde, por exemplo, voltado para padarias e outros estabelecimentos com produtos perecíveis, que a pessoa ela não tem opção de escolha, por exemplo, se tratando de padaria, ela pode escolher doce, salgado ou ambos. E aí ela fecha um pacote com aquilo, porque a padaria vai descartar, então a pessoa entra nesse aplicativo e ela compra por um preço mais reduzido doces ou salgados ou no pacote com ambos, mas ela não escolhe. Vem lá como se fosse uma surpresa. E dessa forma minimiza os desperdícios. Então as pessoas já estão também trabalhando dentro desse contexto voltado para a sustentabilidade. Eu queria trazer esse que a gente vê aqui na região em que nós estamos, em São Paulo. Preletor Eurico, deixa eu pegar esse teu gancho da questão do hábito, né? Porque o mestre Masaharu Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 3, né, ele nos diz que a gente precisa ter coragem para mudar, né? Que a mudança não é algo que se faz sem um esforço, né, sem nada, mas coragem para mudar. Lá na página 61 desse livro, olha só o que ele fala desses hábitos, né? Vou ter que ler para os senhores de tão importante que é isso. Reflita bem sobre todos os pontos e, chegando à conclusão que a sua vida não está de acordo com o modo de viver da Seiichi no Ie, deve, sem falta, de forma corajosa, mudar para um modo de viver positivo do pensamento iluminador. E aí, quando eu estava, algum tempo atrás, já tinha feito o estudo desse livro, a gente precisa ter coragem, né? Coragem para realmente mudar essa questão do hábito. Eu saio da minha casa e quando eu vou a Santa Tecla, que dá mais ou menos uns 200 da academia, né? Ou aí uns 250 quilômetros daqui, eu pego a BR-101, é uma via duplicada, duas mãos vai, duas mãos vem, e a gente liga o piloto automático do carro, né? Seta ali a velocidade ali em 110, que é o limite da rodovia, e a gente anda 200 quilômetros nessa velocidade. O hábito, né? O que é o hábito? Você faz isso e o hábito começa a te deixar sonolento.
Ou seja, você não faz mais aquilo com tanta, vamos lá, fervoroso, né? Com tanta cuidado. Você vai no automático. O problema da nossa vida hoje que eu vejo é nós estarmos muito voltados para o automático e esquecer que dentro do automático existe um piloto por trás, no caso da direção. E é por isso que as coisas não vão de acordo com o próprio ensinamento da Seitonei. Eu estava refletindo sobre isso. Até para estudar o ensinamento, nós precisamos sair do automático. Até para ler a Sutra Sagrada, a gente precisa sair do automático. Né? De tanto ler a Sutra Sagrada, parece, a gente brinca, né? Parece um papagaio, né? Fala tudo igualzinho, o mesmo ritmo, tudo isso. Só que isso não é um viver correto, porque a gente acaba, vamos lá, achando que as facilidades vão nos entregar as coisas melhores. Mas é justamente no esforço, no Mendokusai, que o preletor Fiori, acho que já comentou isso no começo, ou foi a preletora Kubo, acredito que o Mendokusai hoje ele seria um caminho para nós voltarmos a fazer aquilo que é mais trabalhoso, que é mais gostoso, de fazer um almoço em casa, né, preletor Eurico, com a sua esposa, né? Às vezes a gente não faz comida, né? Mas de vez em quando a gente precisa ir também para ajudar e reaprender, né? Verdade, né? Eu queria até fazer um comentário essa questão de você sair do piloto automático, né? Tem coisas que, como o professor Eurico falou assim, da gente ter um comportamento no lar e a gente acaba replicando isso onde quer que a gente seja, né? Tem coisas que a Citonei fala hoje sobre a questão do meio ambiente que às vezes as pessoas acham que não tem nada a ver com o ensinamento, né? E na verdade tem, né? Então, antigamente, por exemplo, a gente fazia algum tipo de fritura com óleo e eu deixava separado o óleo numa latinha e não sabia o que fazer com esse óleo. Até que dentro da Seitinoye, estudando as questões do meio ambiente, eu aprendi que uma colher de óleo polui mais de 300 litros de água, mais de 300 litros de água do mar. E eu fiquei pensando, meu Deus, olha só a nossa responsabilidade. Parece uma coisa tão pequena, né? Você pensar em uma colher de óleo, aquilo que você usou para fritar um ovo, por exemplo, né? E então, a partir daquele momento, comecei a pensar construtivamente, como a Cetiane nos ensina. Como é que eu posso, então, descartar esse óleo de forma a não prejudicar o meio ambiente? E aí, então, me ensinaram também na Cetiane a pegar um papel, né? Aquele papel que a gente usa na cozinha, tirar o excesso da panela, né? E o restante do óleo ir separando para ser reciclado. E o óleo pode ser reciclado e se tornar sabão. Olha que interessante, né? Às vezes as pessoas em aceitam e acham que não tem relação a gente falar sobre o cuidado do meio ambiente e o ensinamento da Seitonoye. Mas, na verdade, tem tudo a ver, né? Então, recentemente, eu pensei em relação na minha casa, em relação ao óleo de cozinha. Antigamente, eu pegava esse óleo, separava, mas eu não sabia exatamente como descartá-lo, né? E na própria Seitonoye, eu aprendi nas reuniões, né? Que é importante você pegar um papel de cozinha, tirar o excesso da panela, da frigideira, e o restante do óleo você pode ir separando para ser reciclado, né? O óleo de cozinha pode se tornar sabão. E eu comecei a fazer isso por quê? Porque eu também, dentro da Sinalização Cetinoye, aprendi que a gente pode ser alguém que pode ajudar o meio ambiente. E uma colher de óleo jogado na pia, por exemplo, pode poluir mais do que 300 litros de água do mar. Isso é muito. Então, se eu não posso melhorar, eu pelo menos posso deixar de jogar lixo, né, de poluir, então, o meio ambiente. Preletora Débora, o que a preletora Débora está nos colocando é aquilo que o mestre também vem nos colocar. Tudo é vida de Deus, né? Tudo parte de Deus, tudo sai de Deus. Então, se a gente acaba não cuidando nem a pequena colher de óleo, né? Isso vai acabar uma hora, se cada 7 bilhões, né? Se cada pessoa das 7 bilhões do planeta desperdiçar uma colher de óleo no oceano, imagina o volume disso. O que eu queria chamar a atenção sobre algo que passou comigo nesse último ano, né?
Eu já vinha há um tempo, quando chegava a conta de energia da minha casa, eu tenho um anexo na minha casa, tanto o escritório meu profissional quanto da minha casa. E chamava atenção realmente o valor da fatura de energia, e aquilo começou a me incomodar, e no sentido de, nossa, que valor que eu estou pagando, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso, até olhando a questão das placas fotovoltaicas, né? E aí acabamos instalando na nossa casa já as placas fotovoltaicas. E aí, assim, parece que milagrosamente a minha fatura de energia voltou ou seja, eu pago a taxa de energia hoje. E não é pelo valor econômico, que para mim seria até simbólico, mas algo que estava me incomodando era justamente, apesar do Brasil ter uma matriz energética hoje, basicamente que ela é utilizada as hidroelétricas, né, que é uma matriz limpa, mas em certos períodos a gente usa muito as termoelétricas, que tem muito próximo aqui da nossa cidade, da usina Jorge Lacerda, é usado a carvão, ou seja, é algo que é material fóssil, né? Então isso acabou me chamando a atenção e eu disse, não, mas se eu pratico Seitinoye, questão do hábito, né? Eu tenho que começar também a pensar naquilo que eu estou estudando, que eu estou vendo, que eu estou praticando, que eu estou falando para os adeptos, até nas minhas preleções. E aí nós resolvemos instalar as placas fotovoltaicas. E aí, no aplicativo do meu celular, eu vejo quanto que está gerando. E no aplicativo ele me diz o quanto que eu já deixei de queimar carbono para a atmosfera. Em 3 meses de geração, eu estava olhando hoje pela manhã, eu deixei de cortar aí para as termoelétricas, no caso de carvão, se fosse vegetal, né? Eu deixei de dizimar aí das florestas mais de 400 árvores em 3 meses. 400 árvores. Eu fiquei assim chocado, porque eu pensei que, de certo eram umas 2, 3, 4 árvores, mas são 400 árvores que só da minha residência, olha, só da minha residência, deixou de jogar CO2 para a atmosfera. Então é algo que parece que é simples. É só um. Lembra do só um fazendo, né? Mas se cada um pensar dessa forma e tiver condições, os próprios organismos estão fazendo isso, né? As companhias estão incentivando, nós temos que realmente pensar nessa situação da matriz energética, assim como na Alemanha, por exemplo, não é possível mais você fazer uma construção nova sem colocar placas fotovoltaicas. Então é algo que nós precisamos fortemente trazer esse hábito para as nossas construções. No começo vai sair um pouquinho mais expensivo, é óbvio, mas no futuro, gente, eu vou ter 30 anos de placa, olha só, 30 anos de placas que eu vou poder utilizar, e em 2 anos e meio eu pago ela. Vejam só o ganho para a natureza e para mim também. Se eu e o outro somos um, tá aí um exemplo que a gente deveria seguir, assim como as nossas academias, todas elas já têm placas também, né? Nossa, que conversa, hein, meus amigos? Quanto exemplo, né? E quanto viver os nossos orientadores trazem aqui em relação a essa questão dos hábitos, das facilidades, da nova civilização. E na Seitinoye nós temos algo que nós aprendemos através do ensinamento que é muito precioso, que é viver o agora e entender que o agora é o melhor momento. E o que isso tem a ver com essa nossa conversa, né? Em relação ao comodismo, às facilidades e, em contrapartida, o que é trabalhoso, o esforço e a conquista. Ou seja, no dia a dia, né, muitas pessoas acabam se deixando levar por essas facilidades e acabam perdendo o gosto pelo agora, esquecendo de viver o momento presente, né? E desta forma acabam caindo muitas vezes em sentimentos de ansiedade, no piloto automático e em outras questões, né, que não manifestam necessariamente a natureza divina do Filho de Deus. E aí gostaria de, né, convidar o preletor Eurico para nos falar e talvez trazer dicas aqui para os amigos, né? Como que nós podemos viver com sabedoria, aproveitar com sabedoria os recursos que temos hoje, porém vivificando o nosso momento presente, ou seja, o nosso agora.
Muito obrigado. É uma pergunta bastante importante, é um assunto que nós tratamos na Seichonoye, que consiste em nós vivermos o agora da forma mais intensa e positivamente possível. Então, a Seichonoye nos orienta dentro dessa postura, né, no caso, desta direção, viver intensamente o momento presente, da forma mais positiva possível. E quando nós falamos dentro desse contexto, consiste em nós manifestarmos, buscarmos manifestarmos Deus em nosso cotidiano, falando de uma outra forma. Buscarmos dentro da nossa área profissional, por exemplo, servir da melhor forma possível as pessoas que nos cabem servir dentro das nossas habilidades que atuamos numa determinada área profissional. E dentro desse contexto, eu sou filho de Deus, o outro também somos uma só vida. Então, quando eu trabalho pensando em servir, pensando em ser útil, pensando em beneficiar o maior número possível de pessoas, tudo começa a realmente concorrer, o universo começa a se movimentar nessa direção. E como esse plano em que nós vivemos é a projeção de nossas mentes, as coisas em nossa vida começam a acontecer. Não que nós façamos isso pensando ou tendo como objetivo que as coisas passem a acontecer em nossas vidas. É viver pura e simplesmente com gratidão. E aí, muitas vezes, a pessoa está passando um determinado momento de grande adversidade. Que para ela, naquele momento, aquilo está extremamente penoso. E ela fala assim, mas, poxa, vou ter gratidão a essas coisas que estão acontecendo diante de mim? Eu não tenho motivo para agradecer, eu não tenho motivo. Como que eu vou conseguir viver esse agora de uma forma positiva, tal qual está sendo dito? E aí vem a Seichonoye e nos orienta. Ao acordar, só pelo fato de acordar, de receber de Deus mais um dia de vida neste plano, mais uma oportunidade de crescimento espiritual, é motivo de muita gratidão. E quando nós passamos a olhar para a nossa vida e não pensar que são meras coisas corriqueiras, mas sim está ali presente a vida de Deus, o nosso olhar para a nossa vida se torna diferente. Aí nós passamos a ter uma postura de gratidão, de sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão, e aí é o pulo do gato, esse sentimento de gratidão faz com que nós mantemos a nossa conexão. Nós já somos filhos de Deus, mas mantemos a nossa sintonia com Deus. E ao estar em sintonia com Deus, nós passamos a atrair pessoas, situações que vão fazer com que as coisas se encaminhem em nossas vidas. Muitas vezes um determinado projeto que não avança, passa a avançar. E ainda dentro desse contexto do viver o agora, intensamente, positivamente, precisamos colocar também um aspecto do perdão. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu perdoo todos, menos... já deixou de ser todos, né? Mas muitas vezes a pessoa pensa que perdoar o outro, ela está fazendo um favor para o outro, perdoando o outro. O que é um grande engano. O perdão é uma escolha, né? Você tem a escolha de continuar trazendo essa mágoa em seu coração, que vai estar prejudicando a sua vida, porque esse sentimento não está em sintonia com Deus. Então você vai estar se apartando de Deus por uma pessoa ter tido uma postura, ou seja, você vai estar carregando uma dor desnecessariamente. E quando você entende que muitas vezes aquilo que aquela pessoa fez para você corresponde a um karma, e o que é karma? É o acúmulo de pensamentos e sentimentos positivos e negativos que trazemos destas ou de vidas passadas. Então, aquilo que você passou de forma que você considera negativo, ou
uma atitude negativa que alguém tenha tido contigo, era algo que estava gravado em seu subconsciente, mas que a partir daquela atitude você, como se tivesse pagado uma dívida. Eu costumo dar o seguinte exemplo: se nós compramos algo em parcelas e de repente entra um determinado recurso que lhe permite ir lá e quitar aquele investimento em algo que você tenha feito, você fica feliz. Quando algo nesse sentido acontece com você, é como se tivesse quitado uma dívida, um karma que estava lá gravado em seu subconsciente. E quando você passa a agradecer, não agradecer o negativo, agradecer que a partir desse momento somente coisas boas virão, ou seja, você passa a viver o momento presente, o agora, desta maneira positiva, com o coração repleto de gratidão, coisas que você nem imaginava passam a acontecer em sua vida, na vida de seus familiares. Então, amigos, tomem a decisão, perdoe. Aqui no livreto Shin Sokan, né, existe a oração para se reconciliar com o próximo, né? Oração para se reconciliar com o próximo está na página 33 a explicação e na página 34 a prática. Faça, perdoe. Você não está fazendo um favor ao outro, você está fazendo um favor a si próprio, porque é uma conscientização de que você é a própria vida de Deus e que aquele sentimento não é um sentimento que vá ao encontro da sua imagem verdadeira, que é a vida de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, nada disso está relacionado com a criação de Deus. Então, nós precisamos pegar isso e nos libertar. E agradeço profundamente a oportunidade, né? Que é extremamente importante vivermos esse agora da forma mais positiva possível e de forma intensa. Muito obrigado. Posso fazer uma observação, Ellen? Rapidinho, né? A gente, hoje em dia, né, a maioria das pessoas, ela pensa assim: eu vou trabalhar, guardar dinheiro para juntar, para depois ter o dinheiro para poder passear, poder ter um carro novo, ter uma casa nova. Às vezes, o nosso esforço diário está muito direcionado só para o lado material, né? E aí, o que acontece? Hoje a gente vê muitos jovens que eles simplesmente não querem. Eles não querem ter esse esforço para conseguir algo material, porque hoje é muito fácil, né? A gente está falando de facilidade. Então, hoje você não precisa ter um carro, porque você tem aplicativo para chamar um carro para você, né? Às vezes você não precisa cozinhar, porque tem aplicativos que vão te trazer o alimento em casa. Então, hoje, devido à internet também, então muitas coisas são muito facilitadas para a vida das pessoas. E muitas pessoas, às vezes, acabam agindo assim, tipo, empurrando com a barriga os problemas, né? Então, quando o preletor Eurico fala de perdão, é bem isso, né? Às vezes a gente vai deixando, vai empurrando com a barriga, eu empurro com a barriga tudo que eu tenho que fazer, que é importante, que realmente tem valor. Então, às vezes a pessoa pensa assim: nossa, tá tudo bem, né? Deixa, vai passar, esquece. E vai levando com a barriga, vai levando, vai levando, vai levando, né? Até que chega um momento na vida que a vida não vai mais para frente. Então, a gente aprende na Setioneu que faça o que você tem que fazer agora, aonde você está, do jeito que você está, faça o que você tem que fazer agora. Então, perdoe agora, ame agora, né? Procure ser uma pessoa melhor agora, não deixa para depois, não deixa para depois. Porque é importante a gente entender que o nosso viver aqui, nesse mundo terreno, ele está atrelado a um crescimento espiritual. Quer dizer, nós viemos para cá, né, nós nascemos aqui para que nós pudéssemos evoluir espiritualmente. E empurrar as coisas com a barriga, empurrar a reconciliação, né, empurrar a responsabilidade, empurrar a força de vontade, o esforço para fazer as coisas, isso só faz com que o nosso espírito ele pare, né? Pare de crescer, ele empaque, não evolua. E nossa principal missão aqui na Terra é de evolução. Por isso que essa questão do perdão é tão importante, porque o perdão é como se fosse digamos assim, algo que tira a pedra do caminho, sabe?
Às vezes a vida não vai para frente porque a gente não consegue perdoar o outro, e às vezes porque eu não consigo me perdoar, né? E aí eu aprendi outra coisa no Seitonei, porque se você não consegue perdoar o outro, ou você não consegue se perdoar, lembra que você é filho de Deus, e que Deus está sempre conosco. Então, se Deus perdoa, você consegue perdoar. Coloca Deus na frente, né? Que você vai conseguir levar a sua vida adiante. Mas você tem que ter essa atitude, essa decisão de querer se levantar, de querer ir atrás, de querer fazer essas coisas, né? Mas principalmente de querer desenvolver o seu espírito para se tornar cada vez mais iluminado. Obrigada. Preletora Ellen, eu preciso dar uma pequena intervenção, voltando a essa questão do agora, né? Que tanto se fala na Seitinoye, o agora, viva o agora, faça o agora. O preletor Eurico deixou uma palavrinha no final que se chama decisão, né? A tal da decisão. Na realidade, nós não conseguimos nada na nossa vida sem uma tomada de decisão. O agora, nós vivemos o agora por conta de decisões que nós tomamos no passado. Então, se a gente quer mudar algo da nossa vida no agora, são as decisões que nós vamos tomar agora. O professor Katsumi Tokuhisa, ele até utiliza esse exemplo, um exemplo simples, né? No livro Todos Podem Ter Sucesso, que quando a gente quer levantar mais cedo para amanhã, a gente renuncia o quê? Renuncia a estar na cama um pouquinho mais, né? Também é bom, né? Principalmente final de semana, né? Ficar um pouquinho a mais. Mas se a gente quer fazer oração, se a gente quer meditar, se a gente quer fazer leitura de sutra, tem que acordar um pouquinho mais cedo, isso é renunciar. Então as pessoas que querem viver o agora, elas precisam ter essa capacidade de tomada de decisão, nem que seja para os pequenos atos da vida. E aí a gente acaba, muitas vezes, não tendo uma vida de não perdoar as pessoas, pelo simples fato de tomar a decisão e pedir perdão. A vida vai mudar quando nós tomamos a decisão, por exemplo, de perdoar, ou decisão de acordar mais cedo. Tudo passa de decisão. E como é que a gente treina isso? Tomando pequenas decisões. Às vezes eu brinco, como eu estou como orientador do ciclo de estudos da prosperidade de Curitiba, eu estava brincando com as meninas, como diz o preletor Eduardo Crivelente, as meninas lá de Curitiba, né? Muitas vezes a gente não toma a decisão até para vestir um calçado, vestir uma roupa, fica naquela, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo, e isso perde-se o tempo. Se o tempo é sagrado, até para tomar decisões, eu preciso tomar de forma mais assertiva. E como é que a gente toma a decisão de forma assertiva? Praticando meditação, fazendo a leitura de livros, como esse livro do professor Katsumi Tokuhisa, né, Todos Podem Ter Sucesso. Ele trata 2 capítulos da tomada de decisão. Então eu deixo até para os nossos ouvintes, estudem esse livro, né? Livro de fácil leitura. Não esqueça, o professor Katsumi Tokuhisa foi um discípulo do mestre, trabalhava com o mestre diretamente. Então, tomando a decisão de mudar o seu agora, é o que vai dar resultado para o nosso futuro. Muito obrigado. Nossa, amigos, olha, que conversa, né? Que conversa maravilhosa, que dicas preciosas para quem está nos acompanhando, né? Para realmente manifestar essa natureza divina e viver um mundo, um dia a dia, né? Preenchido de amor, de gratidão, de sabedoria, né? Vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa Diálogos, dessa nossa conversa. Eu gostaria aqui de convidar, né, os amigos, né, os nossos orientadores, para que deixassem algumas dicas ou, em poucas palavras, uma mensagem aqui sobre o nosso assunto para os amigos que nos acompanham. Preletor Eurico, poderia começar esse nosso encerramento, por favor? Ok, muito obrigado. Realmente, os ensinamentos da Seichonoye, né, nós aprendemos coisas maravilhosas, mas mais importante do que aprender é colocar em prática e viver o ensinamento. Aí nós vamos constatar a mudança em nossas vidas. Filhos de Deus, sim, nós somos. Cada um de nós pode fazer a diferença no conjunto, na sociedade, sim, efetivamente pode, a partir
das nossas atitudes, a partir da nossa mudança de hábitos, saindo do automático, né? E realmente estar atentos a elas. Tem neste livro do professor Katsumi Tokuhisa, Todos Podem Ter Sucesso. É um livro maravilhoso. Os livros da Seichoné são maravilhosos. Mas neste livro ele traz uma citação bastante interessante. Ele diz assim: o ser humano possui capacidade infinita. Possui, mas se não se conscientizar disso, não conseguirá usar essa capacidade infinita. Ou seja, ele precisa se conscientizar de que ele é filho de Deus e de que ele, de fato, possui essa capacidade infinita. E aí ele prossegue dizendo: a capacidade infinita do ser humano se desenvolve através da sua conscientização. Por mais que possuamos capacidade, se não a reconhecermos, ou seja, se não nos conscientizarmos disso, não conseguiremos usufruí-la. Ou seja, na Seichoné nós aprendemos que tudo que eu reconheço passa a existir. Então, independente da situação que esteja vivenciando, reconheça-se como filho de Deus. Acredite que você tem potencialidade infinita, que você nasceu nesse plano para ser feliz, viver em harmonia com seus familiares e alcançar os objetivos, manifestando a prosperidade de filhos de Deus. Então, a Seichonoye é um ensinamento que liberta a partir da conscientização da nossa verdadeira essência. E é importante exercitarmos o que aprendemos na nossa vida diária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, preletor. Sabe as palavras? Nossa! E agora eu passo para a preletora Débora também deixar a sua mensagem aqui para os amigos que nos acompanham. Depois de tantas palavras maravilhosas já do preletor Eurico, né? A gente já fica assim com o coração realmente resplandecendo de alegria. Queria dizer assim para os nossos amigos que estão acompanhando aqui o Diálogos, né? Que é importante que você entenda que você nunca está sozinho. Deus está sempre com você. Deus está dentro de você, mas também Deus está ao seu redor, ao seu lado. É Deus que te conduz, é Deus que te protege, é Deus que te orienta constantemente. Às vezes a gente age igual o filho rebelde, sabe? Sabe aquele filho rebelde que a mãe fala assim, tá chovendo, leva o guarda-chuva, e o filho fala assim, não, não vai chover, e deixa o guarda-chuva em casa, e daqui a pouco chove. E aí a mãe fala assim, tá vendo? Não te falei? Então, Deus também, assim como nossos pais, né? Deus tem muito amor, um amor incondicional, um amor infinito para com seus filhos. Então, pode ter certeza que você é uma pessoa amada, amada por Deus, né? E cada um de nós tem o seu talento, tem a sua missão aqui nesse mundo. A partir do momento que você compreende que você é amado por Deus, comece a compreender que não é por acaso que você está aqui, que está nesta vida, que está nesta família, que está nesse mundo. Existe um motivo grandioso para que você esteja aqui, né? Então, olhe para dentro, procure se reconciliar, né? Reconciliar com você mesmo, essa questão do perdão, se perdoar, e procure também entender que, se você tomar grandes decisões, a sua vida se tornará grande. Mas você pode começar, né, como o professor Fernando falou, com as pequenas decisões. Pequenas decisões, o que eu vou pensar hoje, o que eu vou falar, de que maneira eu vou tratar os meus pais, será que eu vou sorrir hoje? Pequenas decisões todos os dias, para que você possa expressar Deus na sua vida, vão fazer que a sua vibração comece a borbulhar, né, de tanta alegria, de tanta leveza, intensidade, luminosidade. E assim como foi ensinado hoje, né, tudo ao nosso redor é reflexo da gente mesmo. Então, se você quer se tornar ainda mais feliz, quer se tornar ainda mais forte, procure praticar o ensinamento da Seichonoye, que as coisas boas vão retornar para você. Então, quero encerrar, né, dando a dica aqui, né, não fica aqui só na internet, venha participar com a gente, né, nas reuniões da associação local, nas reuniões da regional, tem regionais por todo o Brasil, para que a gente possa estudar cada vez mais esse ensinamento, praticá-lo e levar felicidade tanto para a sua vida quanto para a sua família e para toda a sociedade. Você é merecedor de grande felicidade. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora, pelas maravilhosas palavras. E para encerrar aqui o nosso programa também, preletor Fernando, por favor. Muito obrigado.
Uma honra estar com preletores tão renomados aí da Seita Noé, preletora Eurico, preletora Débora, preletora Ellen, né? Realmente é um motivo de grande prazer estar aqui com todos. E faço uma reflexão para encerrarmos. O mestre fala que a verdadeira convicção do homem filho de Deus, que tanto a gente fala na Seita Noé, é quando nós reconhecemos as nossas próprias responsabilidades, né? Quando nós reconhecemos que a gente é responsável pela situação que a gente está no agora, quando a gente reconhece que os hábitos que a gente estava fazendo até agora precisam ser mudados, isso é o próprio reconhecimento de que nós somos filhos de Deus. Então, se eu pudesse dar assim aquela dica para encerrarmos, reconheça a situação que você se encontra hoje, seja ela positiva, seja ela negativa, mas que você é responsável por ela. Reconheça que você é o próprio Filho de Deus, mas também reconheça que você precisa mudar hábitos, precisa mudar situações para que sejam melhor. E aquela virada, né, como a preletora Débora falou, virada de chave, no livro Lições para o Cotidiano, se eu não me engano, lá na página 213, 215, alguma coisa assim, o mestre fala que quando a gente reconhece que a gente está em débito, né, a gente em débito do quê? Débito de gratidão, débito de agradecimento, agradecer pelas coisas que a gente tem hoje. Agradeça aquilo que você tem hoje posto à sua frente, o prato de alimento, os amigos, esposa, marido, agradeça aquilo que você tem. E com isso, com certeza, a gente vai ter uma vida mais saudável, melhor, mais positivista, né, nos princípios da Seita Noé, e seguramente, daqui para frente, mudando o agora, a gente vai ter uma vida melhor. Eu desejo a todos os ouvintes o meu muito obrigado e que a gente possa se encontrar aí em algum evento da Seita Noé, principalmente nas academias. Obrigado. Muito obrigado, preletor Fernando, também pelas sábias e amorosas palavras. E desta forma, meus amigos, nós finalizamos esta nossa conversa, o nosso programa Diálogos, com tanta sabedoria, preenchido de tanto amor e dicas e informações valiosas para os amigos que nos acompanham. Muito obrigado, preletor Eurico, muito obrigado, preletora Débora, muito obrigado, preletor Fernando. Foi uma honra e uma alegria muito grande dividir esse momento com vocês. E se os amigos que nos acompanham gostaram desse conteúdo, compartilhe com os seus amigos, familiares, conhecidos e nos acompanhe. Toda sexta-feira aqui no canal, um conteúdo novo no programa Diálogos. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Todo dia começa com escolhas. E talvez a mais importante dessas escolhas seja: quais palavras deixamos entrar no nosso coração? Chegou o Palavras de Luz 2026 Preceitos Diários. Uma nova edição com mensagens que renovam a alma e transformam o ambiente onde você vive. São 31 mensagens para começar o dia com fé, fortalecer sua conexão com Deus e viver em plena harmonia. A cada nova edição, renova-se o compromisso com a palavra positiva que acolhe, desperta e transforma. Disponível nas versões mesa e parede, adquire em nossa livraria virtual ou em uma das sedes da Seita Noé mais próxima de você. sni.org.br/onde encontrar. Acesse livraria.sni.org.br, WhatsApp 11 5074 4180. Palavras de Luz 2026, Preceitos Diários, um presente espiritual para iluminar vidas. Muito obrigada.